Olá, salve, salve, craque Dascalos, professor Samu na área e mais um super vídeo aqui para você da área de atualidades. E no vídeo de hoje nós vamos trabalhar sobre um dos principais desafios da agenda das políticas públicas brasileiras, que é a questão da saúde mental. Lembrando que nós estamos em setembro, que é conhecido como Setembro Amarelo, mês dedicado às ações de conscientização e prevenção do suicídio e demais questões relacionadas à saúde mental. E na semana passada nós comemoramos 30 anos do Sistema Único de Saúde, esse importante dispositivo contemplado pela Constituição de 1988 e que garante, além da questão da cidadania, garante o acesso à população brasileira a um sistema de saúde universalizado, ok? Então, o foco do nosso vídeo hoje é a respeito da questão da saúde mental, os problemas, os desafios, as propostas relacionadas à saúde mental no nosso país. Muito bem? Então, no início, para começo de conversa, falamos que estamos aqui no cenário novo e tal, estou muito contente, já tem alguns dias que eu não gravo vídeo aqui para vocês, estou muito contente nesse retorno e vamos começar trazendo aqui alguns dados, algumas estatísticas, informações para a gente ter para a gente dar uma situada em como que está a questão da saúde mental no nosso país. Os dados que eu vou apresentar aqui para vocês são os mais recentes que eu encontrei. E as fontes, melhor dizendo, o site do Ministério da Saúde e também o site G1, tudo bem? Então vamos trazer aqui algumas características para nós termos uma percepção melhor de como que está a questão da saúde mental no mundo e também no Brasil. Então vem aqui, ó, quase 1 bilhão de pessoas ao redor do mundo convivem com alguma questão relacionada ao transtorno mental. Por ano, 3 milhões de pessoas morrem em decorrência do uso nocivo do álcool. E também a cada 40 segundos no mundo, uma pessoa morre por suicídio. São dados aí que são preocupantes e, ao mesmo tempo, reveladores de que, mais uma vez, pontuando para você, a questão da saúde mental é importantíssima e ela tem sido negligenciada, ao longo dos anos. Tudo isso por quê? Vamos pegar aqui um pouquinho a respeito da questão do que significa, qual que é o conceito de saúde mental. Vocês têm a sorte do professor aqui, Samu também ser psicólogo, então vamos trazer aqui alguns conceitos a respeito desse assunto. Quando a gente fala em saúde mental, a gente sempre pensa na ideia do louco, na ideia da pessoa que tem algum problema muito grave, e não é bem por aí. A saúde mental, antes de tudo, é um bem-estar psíquico e social do indivíduo, né? E até a própria Organização Mundial de Saúde, ela bate muito na tecla de que a saúde, ela não significa ausência de doença. A mesma questão pode ser contemplada para a saúde mental, que não significa a ausência de algum transtorno, de alguma questão relacionada à saúde mental. Saúde mental, craque Dascalos, antes de tudo, é um bem-estar social e um bem-estar psíquico. E quando a gente trata de saúde mental, o Setembro Amarelo ele tem um forte apelo para a questão do suicídio. Mas nos últimos anos a gente tem percebido que o leque está sendo ampliado para outras questões relacionadas à saúde mental. E quais são essas outras coisas relacionadas à saúde mental, por exemplo? A gente pode pegar a questão relacionada ao uso nocivo de álcool e outras drogas. São questões relacionadas também à saúde mental, ansiedade e estresse e os altos índices de depressão. Aqui no continente americano, o Brasil ele está entre os países que têm mais incidência de casos de depressão e também no consumo de medicamentos psicotrópicos, antidepressivos e também ansiolíticos, que são aquelas medicações que combatem, né, que atuam na depressão e também nos quadros de ansiedade. Então, esses números e essas condições que eu já trouxe aqui para vocês revelam que no Brasil a problemática da saúde mental perdão, olha para você ver que palavrinha difícil, o português tem hora que pega a gente. Está sendo negligenciada, porém, aos poucos a gente percebe que a população brasileira, o cidadão brasileiro, ele tem aderido de forma mais consciente a pelo menos a reflexão sobre este aspecto. Na área da saúde mental, um dos maiores desafios, já colocando aqui para vocês, está relacionado à questão da psicofobia. E o que é isso?
É uma característica do brasileiro que tem uma certa aversão, um certo medo, um certo distanciamento a questões que envolvem a nossa psique, ao nosso psiquismo. Como psicólogo, eu posso trazer para você que a população brasileira tem uma certa resistência ainda a procurar um psicólogo, a procurar um psiquiatra. Por quê? A nossa mente, trazendo mais para a questão ocidental, a nossa mente ela é tida no imaginário do brasileiro como a instância que governa todo o nosso corpo. E se eu estou com um problema na mente, um problema do meu psiquismo, alguma questão para ser resolvida no meu psiquismo, significa que todo o meu corpo está adoecido. Então, de certo modo, isso não está totalmente errado, porque a nossa psique, ela de certo modo, influencia em todos os outros aspectos da nossa vida. Mas a gente não vê, por exemplo, resistência do brasileiro com outros problemas crônicos, como, por exemplo, a questão da pressão alta, da hipertensão, da diabetes. Nós aceitamos com muito menos agressividade, como menos ameaçador, uma pessoa que precisa tomar insulina pelo resto da vida, tomar um hipertensivo, uma medicação hipertensa, para hipertensão pelo resto da vida, mas a gente olha com uma certa estranheza para a pessoa que está tomando um antidepressivo, ou um antipsicótico, ou um ansiolítico. Então a psicofobia na comunidade brasileira já é um dos desafios que precisa ser trabalhado. Outra questão importante a respeito dos dados, craque Dáskalos, é que a população mais afetada são as mulheres de baixa renda. As mulheres de baixa renda aqui no Brasil estão na amostra das últimas pesquisas no grupo que mais está sendo acometido de transtornos mentais. Ok? Porém, isso tem uma questão de certa maneira positiva, porque culturalmente falando, a gente trazendo aqui a nossa realidade brasileira, as mulheres têm menos dificuldade de procurar ajuda relacionada com aspectos da saúde mental. O homem, ele tem mais dificuldade, o homem ele esconde mais, o homem traz mais para si, guarda mais para si os problemas relacionados à saúde mental. Ao contrário da mulher que, na primeira percepção de que tem alguma coisa que não está muito bem, a mulher já procura um serviço de saúde, seja público ou seja privado, para cuidar dessas questões. As últimas pesquisas, craque Dáskalos, também têm revelado o seguinte: uma preocupação tem sido com uma parcela da população brasileira, que são os adolescentes e jovens. O que tem acontecido com os adolescentes e jovens? Trago aqui também para vocês uma pesquisa recente que diz o seguinte, uma pesquisa no âmbito escolar nacional, que 30% dos adolescentes que estavam frequentando a escola apresentavam transtornos mentais comuns, como sintomas de ansiedade, sintomas de depressão e sintomas de transtornos mentais, de outros transtornos mentais. Esse número, ele tem uma certa incidência, é um número significativo, 30%, 3 a cada 10 adolescentes em idade escolar que estão frequentando a escola apresentam alguns desses sinais. Mas por quê? Quais são os indicativos desses números? Primeiro, que o Brasil é um país de baixa renda, de baixa e média renda. A gente se inclui nesse país onde que os níveis de desigualdade estão acentuados e os níveis de desigualdade, eles refletem também, assim como em outras tantas condições, refletem também nas questões de saúde mental. Então, esse indicativo, ele reflete também um problema estrutural do nosso país, que é a questão da renda baixa e renda média. Tudo bem? E pensando aqui, o porquê que isso está acontecendo? Quais são os motivos? Quais são os porquês da saúde mental, das questões, dos transtornos mentais estarem nesses números tão preocupantes aqui no nosso país? Vem aqui, que eu vou trazer alguns dados, alguns indicativos disso. Primeiro, a questão das mudanças recentes da sociedade brasileira, elas têm acontecido de forma intensa. E o fato de mudanças estarem ocorrendo de forma intensificada, de forma intensa, muito rápida, provocam um desequilíbrio, uma desarmonia no nosso sistema psíquico, tá? E os adolescentes por si só
por estarem já numa fase de transição da fase infantil para a fase adulta, eles são mais suscetíveis aos problemas de transtorno mental, porque essas mudanças sociais os afetam de forma diferenciada, tá? Outros fatores que as pesquisas e o próprio Ministério da Saúde revela como importantes. Rápida urbanização da população e consequente aumento dos contingentes populacionais vivendo nas periferias das grandes cidades. A entrada maciça, ou com mais frequência, com mais intensidade, das mulheres no mercado de trabalho, que acarreta o quê? Não tem uma contrapartida social e as mudanças que isso acarreta na estrutura familiar estão deixando os jovens e adolescentes um pouco mais desamparados do que em décadas passadas. Por exemplo, né? A ideia também das sucessivas crises econômicas que o nosso país tem passado, a instabilidade política e a precarização do trabalho, são também fatores que levam ao aumento desses transtornos mentais na população brasileira. Questão de ansiedade, questão de estresse. E falando da precarização do trabalho, a gente tem visto aí um alto índice de pessoas sendo afetadas tendo altos níveis da síndrome de burnout, que é a síndrome do esgotamento profissional. Isso tem acarretado o quê? Isso acarreta o quê no mercado de trabalho? Trazendo aqui só alguns exemplos para ilustrar essa questão. Pessoas começam a faltar mais ao trabalho, que é o absenteísmo. Muitas pessoas também começam a tirar licenças, procurar. A qualidade do trabalho diminui, o rendimento da pessoa diminui também lá na sua atividade laboral. Então a gente pode perceber, a partir dessa questão da síndrome de burnout, que as questões de saúde mental vão para muito além do simples olhar para o suicídio. Até no mercado de trabalho a gente tem reflexos dos altos índices de problemas de saúde mental na população brasileira, tá? E com relação aos adolescentes, por que esse público está tão mais suscetível, os adolescentes e jovens adultos, por que eles estão mais suscetíveis a apresentarem ou a manifestarem sintomas de ansiedade, depressão ou outros transtornos mentais mais graves? Por quê? Além das mudanças hormonais e sociais, né, que o adolescente está passando por uma mudança orgânica ali também, né? Os adolescentes brasileiros, a grande maioria, estão expostos a ambientes escolares e urbanos muitas vezes hostis e degradados, além de vivenciarem um aumento na violência comunitária, violência nas escolas e, infelizmente, uma questão muito comum no cenário brasileiro, que é a violência familiar. Então, a gente já vê aqui alguns fatores que conduzem para que o adolescente, jovem adulto, esteja mais suscetível a isso. Sem falar também, batendo aqui novamente na tecla, do consumo de álcool e outras drogas. Presta atenção na nomenclatura que eu coloquei aqui para você pensar, inclusive, na tua redação. Álcool e outras drogas, porque o álcool também se enquadra nesse rol de drogas. Porém, o álcool, ele configura-se como uma droga legalizada aqui no nosso país apenas para maiores de 18 anos, tá? Vale o adendo aí, né? O jovem também questiona, por exemplo, o ambiente familiar, questões relativas ao sono. Importantíssimo aqui para você também, craque Dascos, pensar. O adolescente, ele tem uma relação peculiar com o sono e hoje, cada vez mais aqui, o consumo da tela no período noturno faz com que os adolescentes vão dormir muito tarde e acordem muito cedo ou talvez acordem muito tarde, também transformando-se em pessoas vespertinas, aquelas que tendem a trocar o dia pela noite. Por que eu estou falando tudo isso? Porque o sono, craque Dasclos, é um importante regulador da função do nosso humor. E a depressão em si, ela é um transtorno do humor, não tem nada a ver com tristeza, tá? A depressão é um transtorno do humor, não da tristeza e alegria. E o sono, ele é um importante regulador do nosso humor. Então, se o adolescente, ele diminui o sono, ou se ele troca o dia pela noite, possivelmente terão reflexos do seu humor e possíveis quadros depressivos podem se instaurar na vida desse jovem. Então, trazendo aqui alguns
fatores que levam a esses altos índices de transtorno mental na comunidade brasileira? Vamos pensar aqui agora em algumas propostas. Vamos lá. Como que o Brasil, que ações afirmativas, que políticas públicas o Brasil poderia ou já vem fazendo para cuidar dessa questão de saúde mental? Vem aqui então, ó, alguns desafios para o brasileiro. A ineficiência ou a ausência de programas governamentais para essa área é um dos maiores desafios a serem vencidos. Porém, contudo, todavia, entretanto, a gente tem visto aí uma grande mobilização do governo federal para contemplar melhor essas questões. Então, vem aqui comigo para algumas propostas. A Organização Mundial de Saúde propôs uma meta de redução de até 10% dos óbitos relacionados a suicídio para esse ano. Então, possivelmente, ano que vem, ou em 2022, a gente vai ver se essas metas da Organização Mundial de Saúde foram contempladas, se elas foram exitosas, tá? Outra questão. Os países, em média, gastam até 2% de seus orçamentos na área de saúde mental. Então, para a gente perceber que esse investimento não tem sido significativo. Então, uma revisão desses investimentos na área de saúde mental pública e também nos incentivos à área privada também são relevantes, craque Dascalos. Olha aqui para você ver um dado muito importantíssimo, que vem da Organização Mundial de Saúde. Para cada $1 investido no tratamento de transtornos em saúde mental, há um retorno de $5 na melhoria da saúde e na produtividade. Então, o retorno é 500%, de modo capitalista, falando aqui, na área de saúde mental. Então, investir em saúde mental, até para a economia, é importante, pensando na produtividade e na qualidade de vida do indivíduo, na sua questão. Como eu falei, saúde mental é bem-estar social e bem-estar psíquico. Então, o investimento aqui, o retorno do investimento vale muito a pena, tá? Outras questões relativas ao suicídio aqui pensando. O aumento da restrição dos meios de suicídio. A gente pode pensar na problemática do controle de armas de fogo e o acesso a agrotóxicos, que são um dos fatores, uma das maiores causas de suicídio no Brasil, que é a ingestão de agrotóxicos, tá? E a redução também do uso prejudicial do álcool e outras drogas. Uma outra proposta de intervenção que a gente pode pensar é uma maior conscientização vinda por parte da mídia e do ambiente escolar, que isso é um assunto que tem sido tratado já com maior intensidade, mas falta mais envolvimento da comunidade escolar nesse aspecto, tá? Então, ó, conscientização da mídia e da comunidade escolar sobre este tema, sobre a saúde mental. A gente pode pensar também a nível de saúde pública nas melhorias relacionadas à RAPS, R-A-P-S, que é a Rede de Atenção Psicossocial, que contempla alguns dispositivos de saúde, como por exemplo o CAPS, tá? Que é o Centro de Atenção Psicossocial. E no ano passado, e também nesse ano, que o dado é de um ano para trás, o governo investiu muito na rede de atenção psicossocial. Porém, esse muito ainda é pouco diante da demanda que nós estamos tendo. Foram criados mais de 100 centros de atenção psicossocial no Brasil, os CAPs, e isso tem um efeito imediato na realidade, porque o CAPS atua muito com os transtornos de saúde mental, com os transtornos mentais da saúde, perdão. E houve uma redução significativa de 10%, de 14% nos suicídios no Brasil, só investindo na rede de atenção psicossocial. Então a gente pode perceber que um investimento consciente e bem indicado, bem sinalizado, bem colocado ali, ele produz sim efeitos na realidade. Outra questão importantíssima para você é a valorização e a divulgação cada vez maior do CVV, que é o Centro de Valorização da Vida. Ano passado foram liberados R$500 milhão para a infraestrutura e melhorias no CVV, que é um número que as pessoas que estão com ideação e planejamento suicida podem recorrer para esse número, salvo engano, é 188,
tá? E lá do outro lado da linha vai ter alguém para acolher essa demanda e orientar aquela pessoa naquele momento. Então, o CVV, Centro de Valorização da Vida, recebeu ano passado mais de 2 milhões de ligações. Olha para você ver, mais de 2 milhões de ligações. Né? Olha a importância disso na preservação da vida aqui no cenário brasileiro. Então, mais recursos, maior valorização, maior divulgação desse trabalho também é importantíssimo. Outra coisa importante, pessoal, eu falando como profissional de saúde, que já passou também pela rede de saúde pública, é uma maior capacitação e qualificação dos profissionais que atuam no SUS e também na rede privada. Porque a dinâmica da saúde mental tem mudado muito nos últimos anos, novas condições psíquicas e psiquiátricas têm aparecido e carece de maior qualificação, reciclagem dos profissionais, busca, incentivo à pesquisa por novas formas de tratamento, novas formas de terapêutica para cuidar dessa demanda, também são importantíssimas. Falei muito rápido porque o nosso tempo é curto e esse tema daria para a gente fazer um vídeo de 2 horas. Mas importante para você aqui, craque Dascalos, que a questão relacionada à saúde mental foi muito agravada com a pandemia e pode ser um aspecto que cai no Enem desse ano. Então, fique atento e reveja o nosso vídeo, pegue as ideias, as propostas, os porquês da questão da saúde mental ter sido tão falada, estar sendo tão valorizada nesses últimos tempos. Fique com a gente, porque nós temos a trilha da sua aprovação. E vem aí o curso Dascalos para ajudar, para deixar você mais próximo ainda da vaga da universidade. Forte abraço e até o próximo vídeo.